Cumprimento a todos, a paz do Senhor, a toda a igreja. Podemos assentar. Irmãos, louvo a Deus pela vida do pastor Luiz Alberto. Faz tempo, irmãos, quando me ministro, e eu estou um pouco, dizendo assim, nervoso, porque a responsabilidade é muito grande, irmãos. Substituir o nosso pastor Luiz Alberto para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Quando ele mandou a mensagem hoje na escola dominical, eu estava conversando com o Mateus, e não sei se ele percebeu, eu parei, né? Eu vi a mensagem e falei, meu Deus. Mas estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu me alegro, se eu não estiver enganado, irmã Renata, meu óculos está ficando bom. Eu vi a irmã Lauren, é verdade? Que saudade de você, filha. Deus abençoe a tua presença aqui, viu? Deus é tua casa, você sabe. E quando eu a vi ali, eu fiquei alegre no meu coração, porque eu amo essa menina. Deus tem um projeto na vida dela e ela sabe disso. E Deus tem trabalhado aos poucos no coração dessa menina. Deus abençoe. Louvo também pela vida da minha esposa, pelos obreiros dessa noite. Se pudesse passar a oportunidade, trataria esses obreiros muito mais capacidade do que eu, muito mais eloquência do que eu, mas o pastor nos colocou nessa missão e eu quero trazer essa palavra ao coração de vocês. Estamos vivendo um tempo complicado, um tempo de conflito, um tempo doenças mentais, doenças psicomáticas, e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. É dele que eu quero falar. Ontem estivemos no trabalho ali na Santa Esmeralda, e como Deus falou aos nossos corações. O tema era a renúncia, e houve conflito. E quando há renúncia, há conflito. Às vezes nós não queremos renunciar a algo dentro de nós, mas o Espírito Santo está nessa noite e quer trabalhar os nossos corações de uma forma tremenda, uma forma plena, na tua vida, na minha vida, na vida de nessa igreja nesta noite. Então eu quero abrir o texto, são dois textos, João 14, 26, e depois Efésios 1, 13 e 14. João 14 e 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Efésios 1, 13 e 14. Quem também vos estáis, depois que ouviste as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e que tem nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos e nós aceitamos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas nesse dia, nessa noite, o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa noite? Quando o pastor me falou comigo faz umas 2 semanas, olha, se prepara que em breve estaremos na palavra. E eu vim meditando nessa palavra, vim meditando nesse texto. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é consolador. O Espírito Santo, ele nos revela. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos protege. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo dá um novo nascimento, nos consola e nos traz paz. Sabemos que o Espírito Santo é a terceira trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando entendemos isso, que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, quando nós entendemos que o Espírito Santo
possa moldar o nosso caráter, a nossa vida, é aí que está o nosso segredo. Como deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas? Como deixar o Espírito Santo moldar os nossos corações? Como deixar o Espírito Santo tirar algo de errado dentro de nós para ser um verdadeiro adorador e louvar ao Senhor? Como fazer isso? Irmão Cleiton, eu te pergunto, eu fiz até uma pergunta: nós entristecemos o Espírito Santo? Sim. Como? Efésios 4:30, Paulo, Felipe, vamos para nós. Olha lá, eu não estou falando algo de mim, irmão. Nós entristecemos o Espírito Santo. Nós deixamos triste o Espírito Santo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Nós entristecemos o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Não fazendo a vontade dele. Como não fazer a vontade do Senhor? Porque ele nos revela, irmãos. Ele mostra o caminho que devemos andar. Ele mostra como nós precisamos se comportar perante a sociedade. Mas, irmão Cleiton, você não conhece o meu andar, o meu caminhar, mas Jesus conhece. Isso é o importante, irmãos, que Jesus conhece você, sabe as suas limitações, sabe o seu andar, o seu caminhar, onde você anda, onde você não anda, o que você vê, o que você não vê. O Espírito Santo está aqui nessa noite e quer falar ao seu coração, quer falar à sua vida. Ele quer abraçar você nessa noite. Aleluia, irmãos. Aleluia. Porque quando Deus nos revela, e eu vou até uma passagem muito conhecida daquela mulher que queria ser apedrejada. Irmão Cleiton, o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Irmãos, quando eu li essa mensagem, eu olhei para aquela mulher, vivi aquela mulher, porque eu falo para os meus adolescentes, quando nós lemos a palavra, irmãos, às vezes não conseguimos entender. E o que eu falei para ele? Olha, aprenda uma coisa: viva a história, se coloque lá na história, como se estivesse do lado da história. E quando eu vi aquela mulher, foi chamar aquela mulher e jogar perante Jesus, aquela mulher, provavelmente, pela lei judaica, teria que ser morta. Naquele momento, para aquela mulher não haveria mais solução para ela. Acusação, porque ela errou, ela pecou. E quantos de nós fazemos isso nos dias de hoje? Acusamos, degradamos imagens de pessoas por causa de alguma falha. E aquela mulher sentada no chão ali, e as pessoas acusando aquela mulher, mas Jesus só olhando aquilo. Eu acho interessante em Jesus, irmãos, que Jesus trabalha de uma forma, as pessoas acusando, e Jesus em silêncio. Eu não sei o que passou no coração daquela mulher. Já acabou tudo para mim, não tem mais jeito para mim, o que eu fiz está errado, é consequência do meu erro. Mas perante aquela mulher, Jesus diz assim: e aí? Aqueles acusadores dizendo: vamos matá-la, ataca a primeira pedra, o que faz com ela, Jesus? Jesus em silêncio. Aleluia, irmãos. Mas aquela mulher teve um ato de esperança na vida dela, irmãos. Aquela mulher teve a oportunidade que Jesus apareceu na vida dela. Às vezes Jesus nos cala, irmãos, por situações difíceis que nós passamos. Os acusadores nos acusando, as pessoas querendo nos tacar pedra, querendo nos destruir. Mas Jesus, quando levanta a voz, quando ele abre o olho, olha o olho para aquelas pessoas e diz: se tu não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher olhou assim, imagina aquela mulher pensando: há esperança para mim. Aleluia, irmão. Eu não sei o que você falhou, o que você pecou, irmão, a sua falha nessa noite, mas olha para Cristo nessa noite: há esperança para você. Aleluia. Porque aquela mulher, irmão, se levantou, os acusadores foram-se embora, e Jesus disse: e aí, cadê os seus acusadores? Eu não estou vendo, Jesus. Só que Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Jesus teve um encontro com aquela mulher, irmãos.
Não sei se você nessa noite está aqui pela primeira vez, mas Jesus quer ter um encontro com você. O Espírito Santo quer selar a tua vida nesta noite. O Espírito Santo quer trabalhar com você junto. Porque quando você tiver uma dificuldade, o Espírito Santo, eu falo para os meus adolescentes, para os jovens, eu falei, irmão, tem uma linha. A linha não pode ser passada. Quando você passa dessa linha, tudo acontece. Porque tem limite para nossas vidas. Tem limite para o nosso dia a dia. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes queremos passar por cima de muitas coisas. Eu falo isso por experiência própria, irmãos. Experiência própria. Quantas vezes eu passei da linha de obedecer a Deus e sofri? Nós estamos isentos disso? Não, todos nós podemos passar. Todos nós podemos achar que somos os melhores. E o Espírito Santo está dizendo, não faça isso, não faça aquilo. E você está assim, vou fazer, porque eu faço, porque eu sou, porque eu não sou. Mas quem eu sou é o Senhor Jesus nesta noite. E Ele está aqui para mostrar para você que você é pequeno. E se você é dependente dEle, e se você é dependente dEle, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, amada igreja. Porque o Espírito Santo nos revela, irmãos. Quantas as vezes nós estamos numa situação e o Espírito Santo, ei, Ricardo, não é por aí. Aí nós olhamos e falamos, opa, será? 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 12, Felipe. Aleluia. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Deus revela, irmãos. O Espírito Santo revela se você está no caminho certo, se está no caminho errado, se a decisão que você tem que tomar é certa ou errada. Deus revela para nossas vidas. A atitude sua de tomar, de decidir ou não decidir, é responsabilidade sua. Porque quando nós, eu até escrevi, irmãos, quando nós desobedecemos, desobediência sempre traz consequência. Quando nós desobedecemos, aqui estão os nossos jovens, nós já fomos filhos, né? Quando nós desobedecemos nossos pais, o que acontece? Eu apanhava, não sei se vocês, mas eu apanhava. Cheguei a bater de cinta. Hoje, bater de cinta num jovem adolescente, misericórdia. Mas eu apanhei, mano. Ai, Jesus amado. Por quê? Porque eu desobedeci minha mãe, desobedeci meu pai. E tem consequência, irmãos. Tem consequência quando nós desobedecemos a Deus. Deus nos perdoa, é óbvio que Deus nos perdoa, irmãos. Mas há uma consequência. Davi, quando desobedeceu a Deus, irmãos, Deus olhou para Davi e olha, o caso de Davi era morte. Natan falou para ele, olha, meu filho, é morte para você. Mas como ele é um coração reto, ele se dobrou diante de Deus e disse, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí a diferença, irmãos, daqueles que reconhecem seu erro e diz, Jesus, me perdoa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nosso meio. É isso que Ele faz conosco. Ele nos consola. Ele fala para nós, meu filho, você errou. A consequência pode vir, vai vir para você. Mas o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo nos consola de uma forma que sentimos paz dentro de nós, irmãos. Paz. Hoje, nos dias de hoje, a situação psicomática está tão complicada. Pessoas pensando em se matar, pessoas pensando em se destruir suas próprias vidas. Falta de Deus, falta de um Espírito Santo. E como eu falei, nós detestamos o Espírito Santo. E o que ele faz? Ele nos afasta de nós. Ele não sai de nós, irmãos. Porque se nós aceitamos a Cristo, um verdadeiro Cristo, aceitamos a Cristo, Ele não sai de nós. Ele nos afasta. Ele afasta de nós. Por quê? Vamos dando espaço às coisas mundanas. Vamos dando espaço às coisas que não pertencem a Deus. E aquilo vai aumentando, as coisas vão passando, e o Espírito Santo, infelizmente, vai ter que se afastar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque a graça do Senhor, a santificação do Senhor não pode com o pecado, irmãos. E as coisas vão se distanciando. Quer ver um exemplo?
Quer ver a vida de uma pessoa? Sansão. Eita Jesus! Sansão chegou um anjo do Senhor chegou a sua mãe e disse: olha, vai nascer um filho, ele é sério, vai nascer um filho, e ele vai ser juiz, e vai livrar dos filisteus. Ele vai ser um homem, vai ser um cara. Na promessa que ele fez àquela mulher. Mas eu sou estéril. Sim, mas não tem problema. O anjo do Senhor, Deus falou que ele vai ser o salvador daquela época. E aquele menino cresce, os pais ensinam o caminho que deve andar, cresce na presença do Senhor e começa a crescer na direção de Deus, e Deus vai ungindo, Deus vai abençoando aquela vida, Deus vai enchendo de graça, e aquele homem vai tendo força, ele vai tendo grandes livramentos. Mas chega o momento, que é o momento da transformação, que ele olha assim, começa a olhar com os olhos diferentes para as pessoas erradas. Olha para uma mulher, para uma filisteia, e aí vai começando a sair dos caminhos do Senhor, sai da presença de Deus, começa a buscar outras vidas, e começa a buscar outros caminhos. Mas Deus tinha uma promessa na vida dele, irmãos. Eu não sei o caminho que você está traçando, mas se Deus tem uma promessa na tua vida, você vai voltar para o caminho correto da presença de Deus. Pode ser pela dor, irmão, mas Deus vai trazer você de volta e vai colocar você no eixo, porque Deus tem te honrado e Deus vai te honrar, meu querido. Se Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, eu juro, irmãos, que eu falei, se eu pudesse dar oportunidade para outra pessoa, você passaria. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você precisa ouvir isso. O Espírito Santo tem que trabalhar na tua vida, irmãos, e te moldar os nossos corações, como moldar o meu coração, para eu poder ir para o céu. Porque Satanás está trabalhando em nossas vidas, irmão, e deixando nós como uns bonecos, uma marionete. Eu tenho visto agora, eu não sou muito de olhar na internet, em grupo, mas às vezes quando eu olho, eu vejo essa sociedade, essa juventude como está andando. Eu me preocupo com isso, irmãos. E eu falo, o que será dessa geração? Às vezes eu converso com o Clédio, não sei, está difícil. As pessoas estão ligadas mais a esse aparelho. E realmente, irmão, vicia. Isso aqui toma conta das nossas vidas. Às vezes deixamos de ler a palavra, de orar, de consagrar, de buscar a presença do Senhor. 5 minutos que nós precisamos, nós não estamos mais fazendo. O Satanás está trabalhando isso em nossos corações, nós não estamos enxergando isso. O Espírito Santo está nos avisando dia após dia que a volta do Senhor está próxima, para buscar a tua igreja, e nós estamos dispersos. Mas nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está do teu lado, meu querido, te dando força, te dando graça, e te fortalecendo, meu querido. Porque nós passamos por dificuldades, passamos em querer desistir de tudo. Quantas vezes eu não pensei em desistir? Eu tenho certeza que nossos obreiros aqui passou por isso, em desistir por alguma luta. Pensou, irmãos, não desistimos, mas que deu vontade de Deus de desistir. Mas o Espírito Santo vem, aquela palavra do Senhor, parece que eu vou no culto nessa noite, para ouvir a última palavra, porque se Deus não falar comigo, eu vou sair dessa igreja. Quantos testemunhos eu já vi sobre isso? O pastor Moisés esteve lá, foi a mesma coisa. Um garoto pobre, humilde, desprezado por todo mundo. E ele foi num culto e disse: se Deus não falar comigo, de novo, eu nunca mais volto na igreja. Quanto isso não aconteceu? Mas aí o Espírito Santo, porque Deus tem uma promessa, você está selado pelo Espírito Santo. E Deus, como estamos selados pelo Espírito Santo, nada nos tira da presença de Deus. A gente pode até ficar fraco, se começar a desanimar, mas o Espírito Santo vem e nos renova, nos dá graça, poder, unção dentro de nossas vidas, e começamos a dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Eu estou passando por essa luta, mas eu vou vencer, porque o Espírito Santo está me consolando, está trazendo essa paz de espírito. Aí diz: irmão, o que está acontecendo? Você está nessa luta, mas eu sinto paz dentro de mim,
paz dentro de mim, paz dentro de mim, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, tirando aquilo que não consigo vencer as batalhas, está tirando de mim aquelas coisas erradas, e eu estou sentindo paz dentro de mim. Aleluia. E volta a Sansão, e ele é enganado por aquela mulher Dalila. Eu não quero focar na história, irmãos. Eu quero focar em Juízes 16, 28. Coloca para mim, Felipe. Ele teve toda a oportunidade, irmãos, de ser um grande homem, e Deus cumpriu na vida dele tudo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, Senhor. Ó Deus, para que tenha uma vez de inimigo dos filisteus pelos 2 olhos. Só mais uma vez. Lembra de mim, Senhor. Olha a oração que Sansão fez. Sansão esteve preso, arrancaram os seus olhos, fizeram ele fazer força para empurrar um monte de coisa. Eu não sei o que passou no coração dele, na mente dele, irmãos. Ele chegou no fundo do poço. E quantas das vezes nós precisamos chegar no fundo do poço? Na psicanalista não, na psicanálise. Minha esposa está ali, e ela trabalha no meu ouvido, irmão Jesus, irmão. E eu aprendo muito com ela. E às vezes o psicólogo, o psicanalista trabalha com as pessoas, e sabe como é que é a ajuda deles? Porque trabalham e vê que você não faz mudança, é deixar você chegar até o fundo do poço. E toda vez que você está caindo, chegando no final, você puxa, você não reconhece. Você não reconhece que Jesus é todo poderoso na tua vida. Por isso que às vezes a gente caímos até o final do poço, irmãos. Mas o Senhor está com as mãos estendidas para nos puxar, nos levantar, nos colocar, irmãos. Sansão não foi diferente. Eu penso que ele reconheceu que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando Sansão olha e disse: Senhor, lembra-se de mim. Aleluia. Deus lembra de você todos os dias, meu amado. Deus está vendo a sua situação, e nessa noite Ele está olhando para você, e você está dizendo: Senhor, Ele esqueceu de mim. Senhor, não olha mais para mim. Senhor, se ficou em silêncio. Não, meu querido, Jesus nunca ficou em silêncio com você. É você que ficou em silêncio com Ele. Se nessa noite você dobrar o seu joelho, se nessa noite você clamar ao Senhor, se nessa noite você fechar a porta do teu quarto e levar a sua voz em direção a Deus, Ele vai te ouvir. Porque Ele está aqui para te ouvir. O Espírito Santo está aqui para te consolar. Aleluia. O Espírito Santo nos protege e nos guia. Aleluia, meu querido irmãos. Então nessa noite, peço a vocês, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Não endurece o teu coração. Quando nós temos um coração de carne, o Espírito Santo é tão bom. Ele chega perto de mim, chega perto de você e diz assim: e aí? Vamos mudar? Vamos transformar esse coração? Porque eu quero ver você voando, meu querido. Quero ver você em altos patamares. Às vezes nós não chegamos em patamares que Deus nos tem para conosco, é porque nós somos culpados disso. Regredimos e não deixamos o Espírito Santo
Deus trabalhar em nossas vidas. O eu dentro de nós fala mais alto. Os prazeres mudando, Paulo fala, né? O que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não tenho que fazer, eu acabo fazendo. Mas o Espírito Santo, irmãos, Ele é consolador. O Espírito Santo, Ele é consolador. O Espírito Santo é consolador, meu querido. Deus vê as tuas lágrimas, às vezes que não estão na nossa frente. Deus vê o teu comportamento. Quando você chega em casa, coloca a sua cabeça no seu travesseiro, e você acaba tirando, nós falamos as máscaras, mas às vezes nós estamos tentando tampar para o mundo que nós estamos alegres, que estamos felizes. Mas só você, o Espírito Santo de Deus, sabe o que você tem passado. Só você sabe quantas vezes se pensou em desistir, e as lágrimas se começam a derramar, e diz: Senhor, tende misericórdia de mim. Quantas vezes, irmãos, não pensamos assim? Quantas vezes? Mas o Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo nos fortalece. Romanos 8:26, Felipe. Fortalecimento. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é a Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes eu não tive palavras para falar com o Senhor. Elas são lágrimas. São lágrimas, Jennifer. Quantas vezes? A situação está complicada, e as lágrimas começam a descer, e pensamos em desistir. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva até o trono do céu e diz: olha, Pai, Jesus, olha o teu filho. O que está acontecendo com ele? Olha, está fazendo isso. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá, irmãos? Que Deus sabe, Jesus sabe. Mas o Espírito Santo, irmãos, Ele trabalha como intercessor. Ele trabalha como interlocutor. É Ele, irmãos, que temos a ligação com Deus. Sem a santificação não veremos ao Senhor. Aleluia. E é por isso que o Espírito Santo intercede por você. Nessa noite, as tuas lágrimas Ele está colhendo. Esse problema que você está passando, Deus já está entrando com providência. Porque nessa noite o teu coração está sendo quebrantado perante o Senhor. E a sua vida, você está entregando ao Senhor 100%. Não podemos entregar 99,99% e não é 100%. Espírito Santo, quando nós entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus em nossas vidas, quando nós entendemos o que o Espírito Santo, o que Deus tem para nós, você fala assim: por que eu não vi isso antes? Porque eu perdi tanto tempo com essas coisas mundanas? Por que eu não estou mais perto do Senhor? Porque eu estivesse mais perto aos pés de Deus, Deus resolveria meus problemas, um estralar de dentro.
Mas a Deus, nessa noite estamos debaixo da graça, irmãos, debaixo da unção do Senhor nessa noite. Estamos diante do Senhor nessa noite, e a misericórdia dele derrama sobre nossas vidas nessa noite. E o Espírito Santo te carrega nos braços e te fortalece e te consola. Aleluia, irmãos. Irmãos, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo moldar esse coraçãozinho seu. Tinha um comercial, os mais antigos vão lembrar aqui, da Fiat. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Aí o comercial tinha um coração e o rapaz tinha acabado de casar. Só que o coração só tinha um carro lá dentro. As pessoas tudo se apertando. E o objetivo daquele rapaz era um carro da Fiat. E eu vi esses dias no Instagram, esse comercial. E Deus falou assim: é assim que o povo está. Eu estou apertadinho junto com a esposa, com os familiares, com as outras coisas, mas o mundo está lá naquele coração. Inverta isso, irmãos. Coloca o Espírito Santo de Deus e Jesus em primeiro lugar na tua vida. Coloca, irmãos, e você vai ver a diferença. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmãos. Quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, você vai entender o que eu estou falando nessa noite. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, ser dependente. O que é ser dependente, irmãos? Dependência 100%. É assim: Senhor, está no barco, guia-me, Senhor, guia. Aonde o Senhor me levar, abre as portas, fecha as portas, e eu vou continuando adorando, exaltando o nome do Senhor. Porque o Senhor é o meu guia, irmãos. E Ele me leva aonde Ele quer. Ele me faz da forma que Ele quer. E quando nós temos o coração voltado a Deus, Ele nos guia nos caminhos certos. Às vezes caminhos até atrapalhados. Mas que caminho é esse? Mais doido. Mas no final você vai entender. Porque Deus trouxe, porque Deus fez, porque Deus agiu na tua vida dessa forma, porque Deus tirou, porque Deus colocou. É isso que acontece em nossas vidas. Às vezes Deus nos quebra, irmãos. E eu estou falando de experiência própria. Deus nos quebra. Sabe para quê? Para nós entender que estamos dependentes deles. Às vezes Deus fecha as portas para nós de algo que tanto nós almejamos. Mas Deus, por que você fechou essa porta? Eu precisava tanto disso. Aí está a fala errada. Eu precisava de tanto disso. Aí o Espírito Santo fala no seu coração nessa noite: não, meu filho, você precisa é de mim, é de Deus, é Jesus. Isso aí não, porque se eu deixar você tomar conta, se eu te abençoar com isso, você vai me esquecer. Por isso que Deus às vezes fecha a porta para nós, irmão, para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Sabe por quê? Porque você é um verdadeiro adorador, irmãos. Sabe o que é ser verdadeiro? Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Eu sou verdadeiro. Não tem mentira na minha vida perante o Senhor. Por isso é que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito e em verdade. Aleluia. Nos colocamos de pé neste momento, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, irmãos. E Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele faz um novo nascimento, Ele nos consola e nos dá a paz. E nessa noite, quando
Quando nossos irmãos vão louvar o Senhor, se preparando para louvar ao Senhor, eu quero perguntar nesta noite: se o Espírito Santo tocou no teu coração de uma mudança na sua vida, se você está afastado da presença do Senhor, se você veio aqui pela primeira vez e quer um encontro com Deus, se você quer uma mudança de vida, se você veio aqui nessa noite, Senhor, fala comigo. O Espírito Santo quer te selar nessa noite. Se tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, se tem alguém que o Espírito Santo está te incomodando aí agora, vem para os braços do Senhor. Vem para o braço dos Pai. Aleluia. É teu consolador, meu querido. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração nesta hora. Não deixe que as coisas mundanas tirem esse prazer que está na presença de Deus. Aleluia. Olha só, olha só. O Espírito Santo está trabalhando nesta noite, corações. O Espírito Santo quer fazer mudança na sua vida nesta noite. O Espírito Santo quer dizer, quer te abraçar, quer te proteger, quer te guiar.
Eu te convido, vem à frente. O Espírito Santo está aqui para te abraçar, para te dar força, te dar graça. Eles vão continuar louvando ao Senhor. O Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Às vezes você está sentindo forças para continuar, mas nessa noite eu convido a você. Vem à frente, o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração e te fazer sair daqui uma nova criatura, um novo ser na tua vida. Que você possa sair daqui renovado e dizer para Satanás: afasta de mim, porque o Espírito Santo está moldando o meu coração e eu vou vencer. Aleluia, porque Ele é meu guia, meu protetor. Aleluia, Ele é meu que me fortalece, é Ele que me consola e me traz paz. Espírito Santo do Senhor nessa noite, essas suas vidas estão se entregando ao Senhor nessa noite, irmão. Venha, venha, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Não endureça o teu coração. Deus quer te renovar. Deus quer te renovar nessa noite. Deus quer te transformar. Quer dizer a você: Espírito Santo, não saia de perto de mim. Prioridade, prioridade. Espírito Santo, seja a prioridade da minha vida. Tua ação. O Espírito Santo está com você. Vamos orar para essas duas vidas. Qual é o seu nome? Elaine. O Espírito Santo está com você, minha querida. A partir de hoje está selado com o Espírito Santo. Você vai ver a transformação na sua vida, na sua casa. As pessoas que você olha e fala: não tem mais jeito. O Espírito Santo de Jesus está dizendo: tem jeito. Creia nisso. Qual o nome da senhora? Zilda. Zilda, me perdoe. O Espírito Santo da mesma forma trabalha no seu coração nesta noite, minha querida. E acredite que Jesus está entrando na tua vida, no seu lar, nos seus entes queridos. E você vai sentir, bem aquilo que o pastor falou, algo diferente. Eu estou sentindo uma paz dentro do meu coração. As lutas vão vir, mas você vai sentir uma paz dentro da sua vida, de uma forma que vai assim: é verdade. Aquilo que o pastor disse é verdade. Porque o Espírito Santo está entrando na tua vida e selando a tua vida. Pastor, vem cá, pastor Jonathan. Interceda por essas vidas. Glória a Jesus. Estenda sua mão para cá, igreja. Senhor, meu Deus e querido Pai, estão aqui, meu Deus, as tuas filhas diante do teu altar, e tem dado esse passo tão importante nessa noite, tem entregado as suas vidas ao Senhor. Pai querido e Pai amado, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor sabe o que as trouxe até aqui. E o teu Espírito Santo é aquele que sonda e conhece o interior do coração das tuas filhas. O Senhor sabe, meu Deus, quais são as barreiras, quais são as correntes, meu Deus, que tem prendido e segurado. Mas nós levantamos um clamor agora como igreja e repreendemos agora em nome de Jesus que caia por terra toda algema, toda a prisão do inimigo contra essas vidas, todas as correntes, meu Deus, que havia prendido, meu Pai, naquele mundo lá fora, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que tenham liberdade e que haja liberdade para cultuar ao Senhor, haja liberdade para servir ao Senhor. Pai, abraça essas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor entre no lar delas, entra dentro da casa, alcança cada familiar, que seja o primeiro
passo de uma onda de salvação dentro da sua casa. Nós cremos no agir do Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso, e nós cremos que este é o primeiro passo de grandes coisas que o Senhor ainda há de fazer na vida das tuas filhas. Esta é a nossa oração. Escreve o nome delas no livro da vida, dá a elas o direito da salvação, fortalece os seus passos. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o final deste culto não esfrie o coração delas, mas que o desejo e a chama que foi acesa nesta noite permaneça acesa até o dia em que o Senhor voltar a buscar a tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Elaine, irmãs, olha para essa igreja, olha para lá, olha para lá. Essa é a sua nova família. Essa é a nossa nova família. Conte conosco. Meus irmãos, poder dar um abraço nela, poder Deus abençoe. Sinta abraçada por Jesus quando essas irmãs abraçarem vocês nesse momento. Irmãs, poder abraçar ela, dar um abraço de Cristo na vida dessa irmã. Hoje eu quero agradecer a todos pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Luiz Alberto. Continue orando pela família do nosso pastor Luiz Alberto, pela irmã Salete. Um aperto muito grande, mas Deus sabe todas as coisas, né? Nossos sentimentos, nossas condenações para o nosso pastor. E tenho certeza que Deus estará todo o controle de todas as coisas. Espírito Santo, paira sobre cada vida nesta noite. Que Deus possa abençoar suas vidas. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.